Então, meu nome é Flávia Pucci e eu quero falar sobre teatro. Teatro, a casa do ator. Ok, tem alguns atores que só vivem do audiovisual, é incrível, mas na verdade o caldeirão alquímico, onde a gente se reinventa, onde a gente se explora, onde a gente erra, onde a gente depois consegue ampliar o nosso repertório, é o teatro. O teatro, ele nasce... Eu sempre falo que japonês que nasce japonês não morre negão. Teatro, ele é entretenimento? É entretenimento. Mas o teatro, ele nasce ritual. Ele é ritual. Não tem como não ser. Eu imagino antigamente os povos primitivos e de repente morria alguém na tribo. A pessoa estava lá, não estava mais. E aí as pessoas se reuniam, se vestiam do sujeito, cantavam, dançavam, celebravam a partida o tempo que esse sujeito tinha ficado na tribo. Sei lá, eles viviam de caça e não tinha caça, eles iam morrer de fome. E aí eles se reuniam no meio da tribo, um se vestia de deidade, o deus da caça, e todos cantavam e dançavam, louvando esse deus da caça, pedindo que houvesse caça, e de repente aparecia um arco-íris, e era tudo tão intenso, e eles se reuniam no meio da tribo e cantavam e dançavam, esse arco-íris maravilhoso que tinha aparecido ali. Na verdade, quando as palavras não dão conta, as pessoas se reuniam para juntar os seus não seis, os seus medos, as suas apreensões, os seus encantamentos, os seus maravilhamentos, os seus assombros. Eles se reuniam na tribo e juntavam esse espanto que é estar vivo, né? Estar vivo é muito perigoso, é impermanente. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E tem certos momentos que as palavras não dão conta dessa aventura humana. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu saí, eu fiquei muito espantada porque tinha um sujeito que foi atropelado. Eu nunca tinha visto alguém recém-atropelado, ele estava morto. E o que me chamou a atenção foi que ele tinha um baguete de pão debaixo do braço. E eu falei, cara, esse cara, ele foi na padaria comprar um pão para tomar café com o pessoal lá da casa dele e nunca mais voltou. Como é que você explica isso para a família? Como é que isso se explica? Quando as palavras não dão conta, a gente precisa se reunir e celebrar essa coisa que é tão misteriosa, esse milagre da vida, esse milagre que é a nossa breve passagem por esse mundo. E o teatro serve para isso. É um espaço que eu crio para agradecer o fato da gente ser quem a gente é e das coisas serem como são. É um espaço de celebração. Um rei morreu, viva o rei. A gente não sabe para onde a gente vai, viva. Viva o fato da gente estar vivo, viva o fato da gente ser tão paradoxal. O ser humano é tão paradoxal, tão dialético. Então o teatro é um espaço onde a gente cria um lugar onde todos nós podemos comungar os nossos não seis, os nossos espantos, onde a gente consegue se reconhecer no outro, olhar a nossa própria questão sob outros pontos de vista, sob outros aspectos. É um lugar de magia, é um lugar de alquimia. E o ator é o dono do teatro. Você pode falar que talvez o diretor é o protagonista do cinema, claro, os atores também são coautores, na televisão também, mas a casa do ator é o teatro, é o lugar onde ele acontece, onde ele pode realmente pular no abismo, né? Dizem que o teatro é um abismo com camarim, mas Goethe falava, quem ama o teatro tem asas e não sabe. Então pode pular.
Para falar de teatro, eu sempre falo que o treino, quando me perguntam como é que se treina ser ator de teatro, antes de mais nada, você não treina fazer teatro, você treina não fazer teatro. Não fazer teatro não quer dizer não fazer nada, quer dizer fazer o que tem que ser feito. É estar presente, é estar inteiro para se afetar pelas coisas, se afetar pela situação, se afetar pelo outro, se afetar pelo público. O teatro, antes de mais nada, necessita presença. Então você fala, presença é fácil, eu estou presente aqui. Mas uma das coisas mais difíceis hoje em dia é você estar realmente presente. A gente tem uma cultura cada vez mais acirrada, onde o que se exige de você é que você se ausente de você. Você está o tempo todo fazendo uma coisa e já pensando na próxima. Você está pedindo um café e você nem olha para a cara da pessoa que está te atendendo. Você já está aqui na cabeça. Quando você está na cabeça, você está ausente. Ou você está no futuro, preocupado com uma série de coisas que você poderia, que poderia acontecer, na expectativa do que vai acontecer, ou você está lamentando pelo que você deixou de fazer, ou o que você poderia ter mudado naquilo que você fez. E o teatro, ele exige que você saia daqui, a aeróbica do teatro é você sair da cabeça e vir para cá. Sair da cabeça e vir para cá. E hoje em dia a gente treina diariamente estar na cabeça e colocar e viver no piloto automático. A gente está o tempo todo vivendo no piloto automático. Tudo bem, não tem mal nenhum, você pode viver no piloto automático, na cabeça, preocupado, cheio de expectativas, repensando, remoendo o passado. Mas no teatro, se você entrar no teatro e não estiver presente, a plateia automaticamente se desconecta de você. Ela começa a pensar no qual é o sabor de pizza que eu vou comer quando eu sair daqui. O teatro necessariamente é um lugar onde você precisa estar presente. E você precisa exercitar essa presença. Isso que é legal no teatro. Tudo é exercitável. Você exercita a sua sensibilidade, a sua presença, a sua escuta. Eu tenho eu tive um grande mestre, o Antunes Filho, ele falava uma coisa: o teatro não acontece nessa pedra, o teatro não acontece nessa pedra, o teatro não acontece no atrito entre duas pedras, o teatro acontece na faísca que sai do atrito entre duas pedras. É aí que acontece o teatro, é no entre, é a arte do entre. E para haver entre eu e você, precisa haver presença. Uma presença especialíssima. Eu preciso estar absolutamente num estado de escuta, não escutar com os ouvidos, eu tenho que te escutar com o meu corpo inteiro. Eu sempre falo que teatro é arte do afeto. Eu me afeto por você. A minha expressão começa no outro. Olha que incrível, eu não estou no controle. Outra coisa que eu tenho que exercitar sendo ator, eu tenho que amar em segurança. Porque não depende de você a coisa acontecer. Não depende de você, depende de você estar presente, de você se colocar em situação, se deixar afetar por aquela situação. Você cria uma experiência, você cria a estrutura de uma experiência e você vivencia essa experiência, deixando que essa experiência te afete. Então, quer dizer, é uma qualidade de escuta, de presença, de conexão com você, com o outro, que exige do ator muito trabalho. Parece muito simples, né? Parece muito óbvio, presença, escuta, ai, olha, mas é mais quando você pensar, estou presente, duvide. Você pode ainda estar mais presente. É uma outra qualidade de presença. Você não entra em cena com o mesmo estado que você está quando você está pedindo um cafezinho aí na esquina. Assim. Não. Você entra em cena potencializado. A Glenn Close fala uma coisa que eu adoro, que o ator, quando entra em cena, ele tem que movimentar moléculas. Ele movimenta moléculas. Ele entra já grávido da plateia, né? Você tem que sentir a plateia dentro de você. Porque a plateia o tempo todo também está dentro do jogo.
E você tem que estar absolutamente disponível num estado de entrega ativa para o seu companheiro, já que a tua expressão começa nele. Eu sempre falo que é a pororoca, é o encontro das águas. Dois atores, um navega na energia do outro. Sabe quando a sensação que eu tenho é quando você tem um pote de biscoito e a tampa do pote, você tem que encaixar a tampa no pote. Eu me lembro, eu tive uma estreia uma vez que eu falei o texto, o outro ator falou o texto, eu falei o texto, o outro ator falou o texto e a plateia nada. E eu falei, ih, deu ruim. E a gente continuou falando o texto, de repente ele falou o texto e eu respondi ao que ele falou. E de repente ele me respondeu. E eu respondi de volta. E de repente fez... E a plateia entrou. Aí eu falei, uau! Ator não devia se chamar ator. Ator devia se chamar reator. Porque ele tem que ser um reator de potência, de vida, de gratidão, porque realmente é um espaço onde você celebra a vida, onde você agradece o fato de você ser quem você é e da vida ser como ela é, mas ao mesmo tempo o ator ele está sempre reagindo, respondendo a algo exterior ou interior. O ator é como um lago, a sensação que me dá. O lago, quanto mais você consegue um estado de serenidade. Tem uma frase dos índios que eu adoro. Os índios falam que silêncio não é ausência de som. Silêncio é um espaço interno que eu acesso dentro de mim. E a partir desse espaço eu consigo escutar as coisas melhor. Isso é um dos trabalhos isso é um trabalho constante no ator. Alimentar esse espaço de silêncio interno, para que eu consiga escutar melhor os outros. Esse silêncio interno, por isso, antes de entrar em cena, tem vários exercícios que eu recomendo para você se esvaziar. Você se esvaziar. E se você não consegue se esvaziar totalmente, e você ainda traz alguma carga, em vez de lutar contra essa carga, inclua a carga no seu trabalho. Porque, antes de mais nada, atuar é a arte de incluir, de adaptar-se, não de fazer. Eu incluo, eu danço conforme a música, eu ouço a música para poder me adaptar a essa música e dançar conforme a música. E como eu estava falando, o ator para mim é um lago. Às vezes você vê ele tranquilo, quanto mais ele conseguir se conectar com esse espaço de silêncio interno melhor, e de repente alguém joga uma pedrinha. E aí o lago começa a fazer movimentos. O ator é isso, ele precisa das pedras, ele precisa dos estímulos de fora. Às vezes um peixinho no fundo do lago solta uma bolinha. Aí é uma imagem e o ator ele responde a essa imagem que vem de dentro. Às vezes tem correntezas lá no fundo do lago que mexem com você. O ator, como eu falei, está sempre reagindo a algo. Não é ele que propõe, ele reage. Ele reage e está vivo, porque ele se afeta. Uma coisa também, porque na verdade, na medida em que você está presente, você conhece um pouco a estrutura da experiência que você está criando. Porque o ator ele cria uma experiência. E a experiência acontece na medida em que ele se modifica com a experiência que ele criou. Eu tinha um professor chamado Dominique Fátio, que ele pedia para o ator, quando ele entrava em cena, ele pedia para o ator, falar, vamos ver como é que você está. Ele pedia para o ator tomar um copo d'água. Ou vestir um casaco. Vestir um casaco, tomar um copo d'água, todo mundo faz. Mas ele fala um ator quando ele veste um casaco, ele tem uma necessidade de vestir o casaco. E quando ele vestiu o casaco, algo nele se aqueceu. Algo nele se confortou. Ou algo nele se sentiu sufocado.
mas ele não sai dessa experiência que ele criou da mesma maneira como ele entrou. Tem um processo. Ele mandava um ator tomar água. Ele cria a necessidade de tomar um copo d'água, e na medida em que você toma a água, algo se refresca dentro de você, ou algo se perturba dentro de você. Mas o ator não sai de uma ação da mesma maneira que ele entrou. Ele se transforma. O que o público está acompanhando no ator é o que está acontecendo com ele. Quanto mais mudanças de estado o ator consegue, melhor. Eu fico pensando que uma das coisas mais difíceis também é você entrar no estado, na situação que a peça exige naquele momento, aquela situação, aquela cena. Eu me lembro que teve um vídeo que estava passando pela internet, que eu falei assim, ai, me deu uma raiva desse garoto, nunca estudou teatro. E esse vídeo tinha a ver que era o teste para o garoto do ET. Viralizou esse vídeo. E ele entrava, o garoto ele entrava assim, e tinha um rapaz falando com ele e falava para ele, então, você é o melhor amigo do ET. Imediatamente o corpo dele mudava. E você sentia o peso da responsabilidade de ser o melhor amigo do ET. Tudo nele ficava problematizado a esse respeito. Você ama muito esse amigo, você quer protegê-lo, tudo nele era proteção. E pois é, nós somos do governo dos Estados Unidos e nós resolvemos fazer um estudo com o ET e nós vamos tirar o ET da sua casa. Não, ele é meu amigo, vocês não vão tirar ele da minha casa. Aí ele falou, nós vamos tirar ele da sua casa, nós vamos fazer um experimento com ele, e os olhos dos meninos, do menino começou a marejar. Você quer ver pela última vez o seu amigo ET? E tudo nele queria ver pela última vez o amigo dele, ET. Esse menino ele conseguia registrar no corpo dele todas as informações que o diretor dava para ele. E eu acho que um pouco o ator começa o projeto dele assim, ele vai ler um texto. O Antunes Filho também falava uma coisa linda, o ator quando ele vai começar a ler um texto, ele vira fêmea para o texto macho. Ele deixa que o texto aos poucos vá fecundando dentro dele imagens, cheiros, sabores, às vezes imagens que não tem nada a ver com a história do texto. Às vezes é a cadeira de balanço da sua avó, às vezes é o primeiro bolo de laranja que você comeu na vida, a primeira lágrima, o primeiro beijo. Você vai deixando que o texto vá ampliando o teu território de ação, porque nós somos o infinito. Você não vai buscar fora um personagem. Nós somos o infinito, nós somos o holograma do universo. Está tudo aqui dentro. Né? Quando você começa a se aproximar de um personagem, na verdade é que eu fico pensando, quando eu morava na Espanha, eu morei 3 anos na Espanha, eu era uma outra Flávia. As pessoas, elas falavam comigo nos primeiros meses, eu chorava o tempo todo, porque eu pensei que estava todo mundo contra mim, porque eles eram muito duros, que passa, hombre? Eu falava, e o cheiro, o lugar, a atitude das pessoas tiravam de mim atitudes que eu nunca tinha tido até então. E eu sempre faço essa brincadeira, às vezes eu vou para o interior, sei lá, da Bahia, eu falo, quem eu seria se eu tivesse nascido aqui? Né? A gente tem todas as possibilidades do mundo, só que a gente costuma acabar fazendo as mesmas, a gente é muito pouco criativo, né? A gente perde o que a criança tem. Isso aqui é um parque de diversões. Criança senta de tudo quanto é jeito, explora de tudo quanto é jeito, e com o tempo a gente vai sentando do mesmo jeito. Mulher não senta de perna aberta, homem não chora, você vai se comportando de uma determinada maneira, porque você quer ser aceito pelos seus professores, você quer ser aceito pelos seus familiares, e aí você vai se podando.
falando, as crianças usam todos os timbres de voz possível e a gente vai se acomodando num timbre só, vai conversando com as mesmas pessoas, vai reiterando os mesmos valores, vai frequentando os mesmos restaurantes, vai tendo as mesmas ideias, o tempo todo a gente pensa as mesmas coisas, tem os hits que a gente pensa diariamente e isso vai fazendo com que a gente comece a se engavetar num modus operandi muito restrito. E o ator, ele percebe que ele tem um infinito. A gente tem todas as notas, mas a gente costuma tocar sempre as mesmas notas. No teatro, você pode, fazer emergir de dentro de você determinadas notas e determinados territórios que você não costuma circular habitualmente. Quando você pega o texto começa a inocular imagens dentro de você. Quando você pega um texto, e aí eu sempre acho que é uma relação meio apaixonada, né? Você pega um texto e aquele texto ele começa, é quase como quando você se apaixona por uma pessoa. Essa pessoa adora pesca submarina e você detesta, mas a partir daquele momento você começa a se interessar por pesca submarina. E você sai em busca de informações sobre a pesca submarina e parece que a pesca submarina começa a te perseguir. Você começa a ver documentários, você começa a se alimentar daquele universo. O ator também, ele começa a virar antena parabólica de um universo novo, de um território que ele não costuma circular. Aí ele começa a absorver coisas novas, ver exposições de arte, conversar com pessoas. Parece que um novo mundo se abre e ele começa a se estimular em lugares que ele não está muito acostumado. E isso que é a grande aventura. Eu acho que o ato de fazer teatro é um ato de estar apaixonado. Apaixonado porque a presença que o teatro exige de cada ator é a presença de quem está apaixonado por alguém. Você já percebeu? Quando você está apaixonado por alguém, eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha um grupo de amigos e sempre tinha um amor platônico e que você falava oi, oi, oi. Na sua paixão, quando você falava oi, entre o, você capturava tudo a respeito do sujeito. Você capturava se ele estava, a cor da meia, se ele estava cansado, se ele estava entediado, se ele estava aborrecido, será que vai rolar algum clima entre nós hoje? Porque quando você está em estado de paixão, você está completamente com a atenção 360 graus. É você assistindo o filme com uma pessoa que você está apaixonada, você tem que prestar atenção no filme, porque depois você tem que fazer um comentário interessante. E ao mesmo tempo você está prestando atenção no filme, mas você está percebendo o movimento da pessoa aqui. Se ela se encostou um pouquinho mais em você, você fala, ai, será que vai pegar na minha mão? É esse estado de atenção plena que estar em cena exige do ator. Bem, uma das coisas eu estava falando sobre paixão. Eu sempre pergunto, para que essa necessidade que a gente tem? Eu acho que os atores, nós somos uns eternos apaixonados. Não tem como você querer fazer teatro hoje em dia sem ser um apaixonado. E eu sempre falo, como ritual, quando você entra em cena, você nunca entra sozinho. Você entra sempre você conectado com a tua ancestralidade. Aquela tua avó que adorava cantar e nunca se atreveu, ela tá ali através de você. Aquele seu tio piadista também tá através de você. Essa conexão importante com a tua ancestralidade e de você entender que você nunca entra sozinho em cena é muito importante. Eu fico pensando, para que arte, né? Para que arte? O que a gente busca com isso? Uma vez eu estava conversando com um amigo e estava falando da história, a gente estava conversando sobre histórias de primeiro amor.
E aí eu falei, pois é, meu primeiro amor. Eu era muito menina, eu conheci em Madrid, teve um momento em que eu decidi que eu tinha que deixar Madrid, porque lá eu não ia conseguir ser atriz, porque lá eu tinha um sotaque muito forte, por mais que eu fizesse fonoaudiologia, não adiantava. E teve um dia que eu fui me despedir desse grande amor, né? E é engraçado, ator, né? Por isso que o ator tem que ser um grande observador da vida. Se você for fazer uma cena de despedida, você vai pesar nas cores, você vai deixar a cena densa, quando na vida não é assim. Nos momentos de maior densidade é quando você, de alguma maneira, tenta aliviar e deixa aquele momento um momento banal, porque o momento em si ele já é pesado. Você não sublinha no negrito, você não põe chantilly na rosa. A gente tenta simplificar os momentos de grande impacto da nossa vida. E eu me vi lá com esse rapaz conversando. Aí chegou uma hora, tudo bem, o que você está fazendo? Eu também, como se nada. Como se a gente fosse se ver no dia seguinte. E teve uma hora em Madrid, não neva, começou a nevar. Começou a nevar e eu fui arrumar o cachecol. Quando eu fui arrumar o cachecol desse rapaz, por um minuto aconteceu Era como se, para o resto da minha vida, eu estaria ali, arrumando esse cachecol. Era como se eu tivesse nascido arrumando esse cachecol. Desde os tempos primitivos, eu já arrumava esse cachecol. Naquele momento eu senti que aquele momento iria ressoar para o resto da minha vida. Era um momento em que sempre aconteceu e sempre irá acontecer. Eu hoje, agora, estou arrumando esse cachecol em alguma instância dentro de mim. Foi um momento eterno. Campbell fala, ou você encontra a eternidade no agora já, ou você não a encontrará jamais. E nesse momento eu senti, e aí eu pensei, isso é arte. A gente faz arte para isso, para ter esses pequenos momentos, onde público, você, o outro, de repente acontece uma coisa e faz... E durante um micrésimo de segundo, tudo faz sentido. E aquilo vai ficar ressoando nos corações de quem estava lá presente para sempre. Isso é a arte. Por isso que a gente luta tanto, às vezes numa carreira inteira você consegue 2, 3 momentos assim, com essa potência, com essa magia. Uma das coisas também, uma vez eu estava entrando fui ver um espetáculo com a Cleide Diáconis, entrei no camarim e aí tinha uma pessoa falando, e aí Cleide, como foi? Ela falou assim, como todos os dias, né? 100% a mercê, 100% consciência. E aquilo me marcou muito, ela não falou 50%, 50%. Ela falou 100% a mercê, 100% consciência. O que ela quis dizer é que realmente o ator está disponível para se afetar pelas coisas. A tua expressão começa no outro, começa na situação, mas tenho 100% consciência. Eu fiz uma relação com o surf. Quando você está surfando, o mínimo que você pode fazer é colocar a prancha a favor das ondas. E colocar a prancha a favor das ondas é você colocar a prancha, você colocar o teu ser disponível para a situação e para o que está acontecendo. Mas tem um momento, quando você está surfando, que você percebe que a onda está entubando. Aí você se abaixa um pouco para aproveitar mais aquele momento. A consciência tem a ver com a tua capacidade de perceber como eu posso tirar mais proveito dessa cena. É dando um tempo a mais aqui? É acelerando mais aqui? Isso tem a ver com presença também. Tem a ver quase quando você beija alguém. Você não, o 100% consciência não tem a ver com o 100% racional. Você não entra racional em cena.
O Antunes falava uma coisa que eu acho lindo, você ou pega a plateia pela barriga ou você nunca se conectará com a plateia, né? É visceral. Mas essa consciência é a consciência de quando você está beijando alguém e de repente você fala, ai, esse beijo está tão bom, eu vou dar uma relaxada a mais, eu vou dar uma aproximada a mais para aproveitar mais esse beijo. Você não pensa isso racionalmente, o seu corpo pensa por você. Então, é uma consciência outra, é uma consciência de corpo inteiro. E outra coisa que eu acho muito importante, além de incluir, além de estar presente, além de escutar com o corpo inteiro, o teatro acontece um passo de cada vez. Isso eu demorei para entender esse conceito. Um passo de cada vez eu me lembro que eu tive uma estreia de uma peça muito complexa, o meu personagem era muito complexo e eu entrei no palco e me deparei com a Marília Pêra na primeira fileira e a Eva Vilma. Eu era fã delas e elas estavam iluminadas e eu falei, já volto já, tá? Não falei, eu tive que ficar lá. Aí eu fiquei em estado catatônico, eu falei, meu Deus do céu! E eu me lembro que o outro ator chegou para mim e falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Aí eu estava com um papelzinho na mão, eu falei, você sabe onde é que fica isso aqui? Ela falou, eu sei, eu te levo lá. É a sua bagagem? É. Posso te levar? É. E eu fui seguindo a pessoa e no começo eu fui fazendo isso. As pessoas me perguntavam e eu respondia. Eu fui fazendo. E quando eu vi, a peça começou a fluir, porque eu não tinha espaço dentro de mim para me preocupar com que na quinta cena eu ia ter um monólogo dificílimo, na oitava cena o personagem enlouquece. Eu só tinha espaço, porque eu estava tão impactada com a presença dessas divas, que eu só tinha espaço para fazer aquilo que estava sendo solicitado a cada momento de mim. E a peça fluiu, fluiu, fluiu. Eu falei, uau! Olha, quando você não telegrafa o que vai acontecer, quando você vive cada momento, respondendo a cada estímulo, é tão legal, é tão legal. Um dos exercícios que eu sempre dou de lição de casa, a priori, porque tudo isso que eu estou falando, eu nunca falei assim na câmera, eu sempre falo e faço um exercício para a gente exemplificar como funciona isso. E são tantas questões que a gente pode falar sobre atuação. Estou escolhendo uma aqui, uma ali. Está meio caótico, mas espero que vocês estejam me entendendo. Uma das questões, como eu falo, é sair daqui, isso aqui é a casa pegando fogo. Isso aqui é a casa do demônio. Isso aqui, 100% do que você pensa é lixo. Isso aqui é um órgão de organização. Não é, eu me lembro que o Antunes sempre falava, ator não pensa! Eu falava, mas caramba, ele manda a gente ler 2.000 livros para falar que ator não pensa, mas ator em cena não pensa. Sabe por que você estuda muito um texto? Muito uma situação, como aquela coisa, você estuda o texto, depois você vai se impregnando, você vai fazendo esse processo de imersão nas questões do personagem, você faz relações e conexões com a sua vida, você estuda muito um texto para esquecê-lo, para que você consiga entrar em cena. E tudo aquilo que você estudou, você tem que confiar que ele ficou no seu corpo. Hoje, por exemplo, eu vim aqui dar uma aula, eu nunca dei uma aula internet. Então, toda a ansiedade que eu tô por dar uma aula via internet, essas coisas todas, eu não preciso ficar pensando nelas, elas estão no meu corpo. Elas estão na minha maneira de falar. Então, o grande barato é você estudar um personagem, estudar tanto para que ele
o estado aconteça no teu corpo. Você vai ter um estado que é a tradução de tudo aquilo que você estudou, que é a tradução das circunstâncias que envolve aquele momento na vida daquela pessoa, que é você, em outras circunstâncias, sempre você, sob outra condição de pressão e temperatura. Então, como eu estava falando, você estuda para esquecer. Inclusive, você tem que estudar o texto de tal forma que chega uma hora que você tem que decidir que você sabe. Porque senão você nunca vai saber. Tem um momento que você tem que falar, eu sei esse texto, pronto. Estudei, esqueci. Porque, na verdade, o texto ele tem que acontecer através de você. É o outro que vai startar o texto. Esqueça o texto para que ele aconteça na hora da peça. Se você ficar pensando no que eu vou falar, aí perdemos o jogo. Mas é difícil, né? Às vezes a gente começa a se criticar no meio da peça. Por isso que essa cabeça não serve para nada para ator. Ela serve para estudar, esquecer e você acreditar que tudo aquilo que você estudou, de alguma maneira, esse estado estará presente. E o mais importante é que na medida em que eu me relaciono com você, as coisas vão acontecendo dentro de mim e eu vou me modificando. Eu sempre falo, um ator entra azul, outro ator entra vermelho. Eles não podem sair da mesma cor. Eles têm que sair lilazes, roxos, mas tem que existir uma peripécia, senão não acontece a cena. Então, na verdade, a questão o grande barato é você ouvir o outro e na medida em que o outro está falando, que é a coisa mais importante, você deixar o seu texto poroso, por exemplo. Tem atores que você chega, que ele começa uma frase e você já sabe como ele vai acabar a frase, porque está decorado. O legal é você começar uma frase e não saber para onde ela vai. Ela depende da reação de quem está ouvindo. Ela depende do feedback que eu estou recebendo. Às vezes eu estou falando uma coisa, você está me olhando feio, a minha estratégia muda no meio da minha fala. E essa é a grande questão. Eu, antes de entrar em cena, eu sempre faço uma oração. Que eu faça pior que o de ontem, mas que eu faço o de hoje. Que os deuses do teatro me permitam me conectar com o meu estado hoje, porque eu venho de todo um dia lotado de coisas. É claro que antes de entrar em cena eu tento me esvaziar ao máximo, para estar o máximo disponível para o meu parceiro, mas que eu consiga me conectar comigo hoje, que eu consiga me conectar com o meu parceiro do jeito que ele está hoje, que eu consiga me conectar com a plateia de hoje, porque a plateia, ela acaba de fazer, o ator sugere e a plateia acaba de construir. A plateia, a cada noite, constrói um espetáculo diferente. Eu sempre falo que a plateia é o fermento. Nas cenas em que ela coloca atenção, a cena cresce. Nas cenas em que a plateia se dispersa, a gente tem que dançar um sambinha ali. Então, quer dizer, mas eu peço encarecidamente que eu consiga estar presente para não querer repetir o que foi no dia anterior. Ai, foi ontem, foi demais, eu vou fazer que nem eu, não vou fazer nada. Se eu partir dessa expectativa, eu já perco a essência do teatro, que é a presença. Pode ser pior que o de ontem, eu topo, mas que o que estiver acontecendo ali, eu tenho compromisso em estar conectado com o agora já. O teatro acontece no agora já. Eu proponho muito a questão do reloginho, antes de mais nada. Do reloginho é um exercício que, se vocês não fizerem, nada vai acontecer. É que nem eu que estou 1 ano matriculada na academia e não tenho a barriga tanquinho. Eu pago mensalmente, mas como eu nunca vou, nada acontece. Então é um exercício que é fundamental, que é você colocar de hora em hora o celular para despertar. E a cada momento, quando o celular despertar, esteja você fazendo o que estiver, mas não pode dar bandeira. Eu estou aqui falando com vocês, fazendo esse vídeo, tocou o despertador, eu interrompo o meu pensamento, seja ele qual for,
volto toda a minha atenção para o centro do meu coração, abraço e falo, tá tudo bem, tá tudo certo. E continuo falando. Eu tô pegando um táxi, tocou o reloginho, eu corto o que eu estou pensando, eu volto toda a minha atenção para o centro do meu coração, eu me abraço, eu falo, tá tudo bem, tá tudo certo, e continuo falando. Não é assim, eu estou dando aula, tocou o reloginho. Não é assim. Você tem que fazer de forma discreta. Por quê? Porque é muito fácil durante uma cena, deu alguma coisa errada, a sua crítica começa a berrar, e você se perde de você e do outro. Então é uma aeróbica, sair daqui e voltar para se reconectar com você e com o outro. Você se reconectando com esse espaço interno de escuta, você se reconecta logo com o outro e não perde a cena. Então, mas é uma musculatura indócil, que você tem que estar o tempo todo saindo daqui e vindo para cá, saindo daqui e vindo para cá, né? Esse é um dos exercícios. Eu dou muitos exercícios de um passo de cada vez. E uma coisa muito importante no teatro, uma ação vale mais que 1000 palavras. É quase como paquerar, gente. Existem 3 tipos de atores que eu acho legal. É aquele ator que estou sentindo tudo. Por exemplo, agora estou absolutamente apaixonado por vocês. Mas, de verdade, estou sentindo uma paixão imensa. Estou sentindo tudo e não estou passando nada. Que é a segunda questão é, como eu não estou sentindo nada, eu resolvo descrever aquilo que eu deveria estar sentindo. E aí é chato também, fica até... Quando na verdade essa questão, eu torno a falar, esse é um conceito do Antunes Filho e eu amo esse conceito. Ele sempre falava, você quer emocionar a plateia? Não, você quer se emocionar? Porque o ator se emociona. Você quer se emocionar? Paga ingresso e assiste o espetáculo. O ator não é aquele que se emociona, não é a arte da emoção, senão minha tia Cotinha, que quando assiste novela se emociona pra caramba, seria a melhor atriz do Brasil. A questão não é se emocionar, a questão é entendimento de cena, ir além, ir na quinta verdade da cena, não ir na primeira, porque às vezes o personagem está falando eu te odeio e tudo que ela está te falando é eu quero que você preste atenção em mim. Você tem que ir na quinta verdade, não ficar no enunciado primeiro do que o personagem está falando. É um estudo, é um mergulho, né? Mas o ator é a arte de estar sensibilizado para. Estar sensibilizado é eu preparo a minha casa para receber uma emoção, ela pode vir como pode não vir. Eu preparo armadilhas para poder, durante a peça, pescar algumas emoções, mas eu não trago ela a priori. O que eu preciso entrar é nesse estado de estar sensibilizado e disponível para que uma emoção me visite. Isso sim. Tem até uma história de uma amiga minha que escrevia muito bem, Prêmio Jabuti, e ela me deu uma vez 2 textos, ela estava super apaixonada por uma pessoa e escreveu um texto de amor, uma declaração maravilhosa por essa pessoa, e ela estava completamente apaixonada. 2 anos depois, a paixão já tinha passado, ela reescreveu esse texto. E ela deu para mim uma vez e falou, Flávia, qual dos 2 textos eu estava completamente encantada? Eu li os 2 textos, eu não entendi nada. O outro, eu me apaixonei pelo cara quando eu li. Eu falei, nossa, claro que esse. Ele falou, não, esse eu escrevi 2 anos depois. A emoção, às vezes, ela te toma. E o trabalho do ator é fluir, não se afogar nela, é estar sensível a ela. Bem, eu vou falar de uma peça que eu estou em cartaz, que se chama Uma Noite Sem um Aspirador de Pó, com meu marido. Eu sou casada há 18 anos e a gente nunca quis entrar em cena juntos, porque a gente vem de escolas diferentes. Ele já
todos os diretores com quem ele trabalhou, que são diretores Felipe Hirsch, Thor, diretores incríveis, Moacir Góes, eu nunca trabalhei e vice-versa. Eu trabalhei com Tunes, com Marco Antônio Braz, com Kiko Marques, Kiko Jair. Eu trabalhei com pessoas incríveis também, eu tive um privilégio de trabalhar com pessoas incríveis. Mas a gente nunca tinha entrado em cena juntos e a gente decidiu, vamos, depois de 18 anos, vamos entrar em cena. Cara, foi uma experiência. Uma das coisas que mais me apaixonou. Para começar, quando você lê um texto, humanamente, tem textos, eu fico pensando, tem textos simples, super simples, que você passa a vida inteira lutando por eles. E chega o final da temporada e nada aconteceu. Porque, na verdade, o grande trabalho do ator é você cavar o leito de um rio. Você vai cavando o leito do rio através das informações que você tem do texto, através das imagens que o texto vai fecundando dentro de você, através de estudos de campo a respeito da temática do texto. Você vai fazendo a sua lição de casa. Isso é... E de repente, às vezes acontece, às vezes não, acontece uma magia e parece que da fonte da onde o autor bebeu vem um fluxo de vida impressionante. E aí acontece, independente de... Você faz o seu dever de casa, às vezes acontece e às vezes não acontece. Não é uma arte 2 mais 2 igual a 4. É uma arte misteriosa, mas você tem que fazer o seu dever de casa. Você tem que partir por aí esse processo de imersão e de ampliar fazer emergir territórios que até então você não tinha visitado. Né? E tem textos, quando você vê, é muito fácil você se conectar com a fonte, que você fala, e isso aconteceu nesse texto. Eu entendi humanamente de algum lugar dentro de mim e entendeu esse território. E aí, jogar com o Jô é muito divertido porque, como eu te falo, teatro é um jogo. E como você... Por isso que cada ator é um tubo de ensaio. É a cobaia de si próprio. Não existe uma receita. O que serve para mim pode não servir para você e vice-versa. Você vai experimentando. Você vai experimentando. Há pouco eu tive alguma noção da showbook, que tem aquelas noções de o ator, quando entra em cena, ele tem que entrar para fazer uma jornada de herói, superar as suas questões. Eu achei incrível isso, incorporei no meu trabalho, porque você entra sempre em cena com um objetivo, e ela fala assim, o objetivo do personagem tem sempre que ser um objetivo de superação das suas questões. Mas, por exemplo, quando eu comecei a jogar com o Jô, foi inesperado, porque a gente se conhecia tão bem, que pelo olhar eu entendia tudo. E ator tem essa questão do 360 graus, parece jogo de vôlei. Quanto mais você entende o teu time, mais o cara te olha de lado, você fala, já entendi. Já tá diminuindo, é disso que a Cleide Akonis falava, 100% consciência. O ritmo da peça está caindo, vamos aumentar aqui. Aqui, uma pausa aqui vai dar um suspense legal. E a gente joga muito bem porque a gente se conhece muito bem. Então, o jogo começou a ser muito divertido. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A Fernanda Montenegro fala uma frase que eu amo. Ator, até para chorar em cena, tem que estar feliz. É uma celebração. Na maior tragédia que você for fazer, o prazer de estar iludindo o outro, porque o ator é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. O prazer do jogo, do estar iludindo, do uau, é prazer. Eu sempre falo, o teu termômetro, se a coisa está rolando ou não, é o prazer que você está sentindo em fazer aquilo. E é um prazer muito grande de estar em cena agora. É um prazer muito grande e de sentir que a plateia, ela joga junto. Porque o ator, ele sugere, ele não traz nada pronto. É
a única arte em que o espectador é artista junto com o ator. O espectador acaba de fazer. E isso é mágico, porque você constrói com aqueles desconhecidos algo muito íntimo, muito poético, que é o produto desse encontro de vocês, naquele momento, e nunca acontecerá de novo. É fugaz, é único, é mágico, é uma oração. O ator, por isso que eu falo que o mais difícil do ator é ser canal. Depois que ele estudou tudo, ele estuda para esquecer. O ator é um canal, isso que é difícil. Ele traz a dança cósmica, perpassa através dele, ele lambe as angústias, as apreensões da plateia e volta para a dança cósmica e E isso é ritual de magia, é alquimia. Teatro é alquimia. Quando ele acontece, como o Antunes fala, na barriga, não aqui. Você nunca sabe o alcance que tem aquilo que você está fazendo. O que pode mudar. Muitas peças mudaram a minha vida. Você nunca vai saber. Então a peça a gente vai tentar ficar esse ano inteiro em cartaz. Agora a gente está no Centro Cultural dos Correios, se chama Uma Noite Sem um Aspirador de Pó. Mas a gente vai continuar tentando deixar essa peça em cartaz até o final do ano. Se vocês puderem ver e trocar comigo, conversar sobre arte de atuar, porque é minha paixão, vai ser um prazer. Como é que foi seu processo nessa peça, Flávia? Foi um processo caseiro, né? Porque eu sempre caso, eu e o Jô. Eu não tenho essa coisa de mesa. Eu acho que isso eu aprendi com Antunes. A mesa para mim acontece, como eu te falo, eu cheguei a falar da paquera, que a paquera você pode olhar para alguém, mas na verdade eu posso olhar para você 2 horas e você falar, essa pessoa perdeu a lente. Agora, se eu olho para você olha para mim e eu desvio o olhar com um sorriso sem graça, aí começou o jogo. A gente começou o jogo muito fisicamente, se colocando na situação e vendo o que essa situação provocava fisicamente. Um gesto em cena vale mais do que 1000 palavras, porque quando você movimenta em cena, você fala o que o texto cala. Nem que seja um mecanismo de defesa, você quer esconder alguma coisa. Mas o gesto é mágico. Então a peça, primeiro, ela surgiu muito da partitura física que a gente foi construindo. Do entendimento que eu tive desse personagem. Eu tive uma profunda, eu falei assim, dá pé. Eu entendo humanamente essa história. Ela fala comigo. Eu, antes de escolher uma peça, eu sempre pergunto, a que vem essa peça? O porquê dessa peça? E o que antes de eu pensar, o que ela tem a me dizer? Quando encontro o que ela tem a me dizer, eu encontro o que ela tem a dizer aos outros, porque eu acredito que os corações estão interligados. Nós somos tão diferentes, mas nas raízes nós nos entrelaçamos o tempo todo. Então, quando eu encontro o porquê que eu tenho que falar isso, eu consigo me conectar com o coração das pessoas que estão lá naquele momento. E que, como todo bom ritual, ninguém chega para assistir uma peça por acaso. Pois é, gente. Presença, eu acho que vai ser... E qualidade de presença. Eu acho que cada vez mais vai ser fundamental na vida dentro e fora do teatro. O teatro é a exaltação dessa presença rica, dessa presença de troca. Eu acho que a gente está vivendo num momento onde as expectativas, o mundo exige da gente
que nós sejamos, que todo mundo tenha, parece que as redes sociais pedem que você tenha um namorado, uma namorada, que esteja trabalhando, que esteja magro, de chapinha, que esteja feliz, que esteja comendo em ótimos restaurantes, que tenha uma opinião sobre tudo. Isso é um pouco irreal, esse mundo aparente, onde você realmente, você dá um like, você faz um comentário, mas está faltando conexão, está faltando, eu não vivo nesse mundo da expectativa, eu vivo no mundo real, eu sou assim. Bom, eu acho que olho no olho ainda, você viver as coisas um passo de cada vez, um dia de cada vez, um momento de cada vez, ainda é a magia desse tempo que está surgindo agora. E o teatro é o creme de la creme disso, onde as pessoas realmente podem se encontrar, podem se enxergar, podem se ver, podem se chocar com elas mesmas, podem refletir, podem mudar de ponto de vista. É a arte da presença.